called me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. Come on, sing it to me. And there I found in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves when oceans rise. Aleluia, Jesus. Glorificado seja o nome do nosso Deus, amém, amada igreja. Retornando o carinho da irmã Sônia, uma pessoa que eu amo muito, uma serva de Deus, uma mulher realmente que Deus agraciou de uma maneira especial. Ela tem um amor grande por vidas, é uma missionária, tem um carinho por essa igreja. Nós também temos pela vida da irmã Sônia e serve de inspiração, que Deus possa levantar mais Sônias, né? Pessoas com coração voltado a acolher pessoas idosas, não só os idosos, mas tem pessoas tão necessitadas de ouvir do amor de Deus, né? E nós temos que fazer a nossa missão de espalhar o amor de Cristo para aqueles que estão carentes, amém? Então, amada, transmita o nosso carinho por ela. Eu tenho a honra de ter, vamos dizer assim, na minha caminhada, uma ovelha tão especial como a irmã Sônia, amém? Diz que vai voltar. Aí tá na guerra, né? Glória a Deus. Aí se for a vontade do Senhor, nós libera em nome de Jesus, né? Mas vai ser difícil ficar sem ela lá, meu Rodrigo. Amém. Mas se Deus tem um plano, Ele tem a maneira É dele verdade. de trazer. Aleluia. Amada igreja, essa noite é uma noite especial, como todas as noites quando nós estamos diante da palavra do Senhor. E eu quero ser bem objetivo nessa noite. Nós vamos falar sobre Pedro, um homem de Deus, que assumiu o lugar de servir ao Senhor. Serve de inspiração para nós, serve, vamos dizer assim, de exemplo de caminhada. E talvez você entrou aqui e você precisa de uma palavra como essa, uma palavra para você assumir o seu lugar. Talvez você está servindo a Deus, mas ainda não está do jeito que você quer. E o Espírito de Deus já tem algo, né? Porque nós podemos dizer que isso já é algo que nos coloca assim na presença de Deus. Assumindo o meu lugar. Qual é o meu lugar? Na presença de Deus, amém? Amém. É o melhor lugar. Então por aí eu já poderia dizer que Deus falou ao teu coração, amém? Mas eu quero usar a palavra do Senhor. Eu quero usar a expressão deste homem que foi um homem que foi levantado pelo Senhor. E eu quero que você vá comigo no livro de Atos. Eu quero fazer menção do discurso que esse homem fez depois que ele passou por etapas que Deus trabalhou no caráter dele. Nós vamos ver aqui que ele teve um discurso muito importante e foi um homem muito usado pelo Senhor. Eu não vou usar esse texto, eu vou usar a vida de Pedro para me poder falar nessa noite, amém? Mas eu vou aqui usar o texto para dizer como Deus escolheu Pedro e como Pedro teve uma atitude verdadeiramente de um homem maduro. Capítulo 2, do versículo 14. Você está com a tua Bíblia aberta? É tão importante a gente observar o que está escrito, né? Diz assim a palavra do Senhor, Atos capítulo 2, e vamos ponderar como diz aqui as escrituras. Olha, eu quero que você observe comigo com bastante cuidado. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11. Pedro estava junto com os seus amigos de caminhada. Agora vem o segredo. Levantou-se a voz e disse. Pedro foi chamado para o discurso. O simples pescador tem agora uma missão gloriosa de falar. Varões judeus e todos os que habitam em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais,
sendo essa terceira hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá que do meu espírito derramará sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visão, e os vossos velhos sonharão. E também do Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naquele dia, e profetizarão. Pedro começa dizendo isso, e eu quero neste momento que você entenda que missão que é essa aqui. A missão de um homem pescador que agora chegou num ponto que Deus levanta ele para ser o prepulsor da igreja primitiva, uma responsabilidade grande. E aqui eu quero parar e quero orar para você entender. Nessa noite Deus está nos chamando para a gente aprender como nós devemos andar com o Senhor. E eu quero que você olhe, porque aqui é muito bonito essa parte. Todos nós entendemos aqui que quando Pedro foi chamado por esse discurso, ele parou e ali houve um movimento do Espírito Santo, ali se falou em línguas, ali a igreja estava avivada, ali era um momento, mas Pedro teve uma caminhada com o Senhor. E é isso que eu quero falar nessa noite. E eu quero que você abra o teu coração para você hoje assumir o teu lugar. Será que Deus chamou você para estar num lugar e você não está? Será que Deus chamou você para você continuar seguindo Ele e você não está seguindo? O que é que está faltando na tua vida? E hoje Deus está falando de nós assumirmos a nossa posição com Ele, assumir o nosso lugar, assumir a nossa vida com o Senhor. Você pode glorificar? Você está com o teu coração, eu quero fazer um pedido para você. Você hoje tem vontade de glorificar o Senhor? Glorifica o Senhor, por favor. Você tem vontade de realmente servir Deus com mais excelência? Você pode com mais vontade, com mais desejo. Você quer ser usado por Deus? É a hora do culto que você cultua a Deus. Quando você começa a falar com o Senhor e o Senhor começa a ministrar o teu coração, você pode ficar nessa liberdade, meu amado. Amém? Senhor, se Deus, queremos te glorificar nessa noite por esse local, pela tua presença, pelo Espírito Santo, Senhor da glória. Te pedimos uma ministração, Senhor, sobre os nossos corações, no nome santo e glorioso de Jesus, Senhor. Toma a primazia neste local, nessa casa. Toma a primazia no coração de cada um que adentrou e fala a cada coração no nome de Jesus. Podemos começar. Querido, como eu disse, e hoje existe uma preocupação de muitas igrejas em motivar as pessoas. Amém? Motivação é essa que nós entendemos quando Pedro está aqui, e o texto já esclarece, que a motivação única do crente é o Espírito Santo. A motivação única, exclusiva, genuína, Deus já outorgou a igreja. Aleluia. Se Ele outorgou a igreja, Ele colocou além disso no teu coração. Aleluia. O Espírito Santo habita em você. Aleluia. Se Ele habita em você, você tem que ter essa motivação. E você tem que ter o teu altar glorificando e exaltando o nome excelso do Senhor. Amém? Até aí você entendeu. Então qual é a preocupação dos nossos dias? É nos voltar à obra declarada por Jesus. Quando Pedro assume essa posição, Deus já tinha sido, ele já tinha sido trabalhado pelas Escrituras. E a primeira coisa que eu quero falar nessa noite aqui, e recapitular um pouco a minha e a sua vida, porque eu quero falar em 4 sentidos aqui na vida de Pedro. Quem é bom de memória aqui? Levanta a mão, quem é bom de memória? Tem ninguém bom de memória aqui? Eu creio que você sabe que você trabalhou essa semana e você recebeu um cheque. Você tem uma boa memória para isso, não tem? Tem, não tem? A gente acaba tendo às vezes um descuido, é numa hora de pagar que a gente perde um pouquinho a memória, né? Aí a gente acaba esquecendo, mas receber, a gente tem sempre a memória boa para receber, você viu? Como nós somos pessoas sábias. Então eu quero dizer para você, eu quero que vocês me ajudem em 4 pontos que eu quero falar nessa noite. Primeiro, assumir um compromisso com o chamado. Amém? Amém. Primeiro ponto. Segundo ponto,
Assumir um compromisso com a transparência. Aleluia. Segundo ponto. Terceiro ponto. Assumir o compromisso com a cruz. Terceiro ponto. Guardou? E assumir um compromisso em ser um homem cheio do Espírito Santo. E para ser cheio do Espírito Santo tem que ser manso. Tem que ter qualidade de manso. E a Bíblia fala, os mansos herdarão Certo. a terra, né? Eles que vão herdar a terra. São os príncipes, são aqueles que vão trazer a paz que o mundo está precisando. E você é manso? Se você aproximar de alguém que está nervoso, a tua qualidade é de você ajudar Verdade. aquele que não tem paz a receber a paz. Você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor. Então vamos recapitular então, junto de novo. Assumir o quê? O primeiro ponto? Vamos lá, igreja. Chamado. Amém, irmão. Segundo ponto, assumir um compromisso com transparência, irmão. Terceiro ponto, assumir um compromisso com Cruz. e aí, assumir o compromisso de ser cheio do Espírito Santo. Como nós entendemos que Pedro foi ali, cheio do Espírito Santo, amém? Então, por que tem que se pregar isso? Porque o fogo que nós precisamos é o fogo que nos alega por dentro. É verdade. Não é um fogo falso, não é uma motivação falsa. Essa só o Espírito Santo que está ministrando. Você sentadinho, quietinho, mas recebendo do Senhor, amém? Recebendo a graça e a unção para você entender o que diz a palavra do Senhor. E o que aconteceu com Pedro então, pastor? Aconteceu com Pedro que o compromisso de Pedro, nós entendemos, era seguir Jesus. E nós entendemos que uma das experiências que Pedro teve, e aqui eu vou começar falando um pouco de compromisso. Crente tem que ter compromisso com Deus? Amém. Amém. Fraco hoje, né? Não é com horário não, irmão. Não é com o pastor não. Crente tem que ter compromisso com Deus. Porque aí as demais coisas ele vai fazer perfeitamente. Isso, aleluia, Jesus. Amém. A palavra diz, aleluia. Se nós aprendermos a primeiro amar a Deus, nós vamos ter capricho com a obra de Deus, respeito com Deus, reverência com o Senhor. Isso é comprometimento com Deus. E Pedro, no capítulo 5 de Lucas, você está com a tua Bíblia aí, eu quero que você acompanhe. Se a tua Bíblia está acostumando a grudar um pouco, às vezes, né, ela fica grudadinha uma página, é que você não está usando ela, meu irmão. Passa um pouquinho, né, a sua mão sobre ela, você vai pegar com facilidade e abrir na página certa. Amém? Amém. Então diz assim, no capítulo 5 aqui é uma experiência de Pedro com compromisso. Pedro era um pescador, um homem humilde, e aqui começa o chamado. Deus chama, né? Por que Deus chamou? Entre Lucas, que era um homem que tinha um certo conhecimento, como também nós sabemos Mateus, que era um homem que trabalhava na coletoria, era um homem instruído. Pedro foi chamado no meio de uma pescaria. E Pedro assumiu o posto de fazer o discurso. Por que Deus escolheu Pedro? Porque é isso que nós vamos ver. Porque Pedro, ele era, apesar dele, como muitas pessoas, às vezes, por uma coisa, você já percebeu? Quando você erra, todo mundo conhece você pelo erro. Mas ninguém conhece você. Quantas vezes você acertou? Você já percebeu como o ser humano é ruim, né? Muitas das vezes a gente faz tudo certinho, mas quando a gente faz alguma coisa de errado, tá vendo? Ele faz tudo errado. E assim, né? Nós conhecemos Pedro porque ele negou Jesus, mas nós vamos ver como Pedro foi excelente. Como Pedro teve um coração nobre, como Pedro é uma inspiração grande, e como Pedro foi chamado para o discurso, porque ele foi eleito pelo Espírito Santo. Pedro, você que faz o discurso. Glorifica o Senhor, porque nessa noite Deus selecionou você para falar para a multidão. Aleluia. Deus selecionou para você abrir a tua boca e falar com unção. Deus chamou você para estar neste local aqui, porque Ele marcou uma história. E essa história não pode ser interrompida, porque você está meio triste. Porque Deus enche você nessa noite com o Espírito Santo, amém? Glória a Deus. Aleluia. Amado, Glória a Deus. e Pedro, ele, como a Bíblia diz, nesse capítulo 5,
Nesse capítulo 5, a partir do versículo 1, Pedro estava numa pescaria e tinha passado a noite inteira pescando. E ele estava cansado. E Jesus fala assim, Pedro. E Jesus fala assim, Pedro, vamos para o alto mar de novo. E parece que Pedro estava um pouco contrariado com essa questão de Jesus chamar ele para ir ao alto mar. Mas ele não questiona no texto. O que a gente deduz é que ele fala, mestre, nós passamos a noite inteira trabalhando. Em outras palavras, ele queria dizer, eu sou pescador, eu vivo disso. Aqui eu conheço. Sabe, tem certas coisas que a gente tem que entender. E dentro desse chamado aqui, Pedro foi obediente. Mas era um jeito de Deus trabalhar. Deixa eu falar uma coisa aqui também interessante nesse texto. Era uma noite onde Pedro não conseguiu trazer o sustento para a casa dele. Pedro foi e não trouxe. E Deus falou, vamos retornar para o alto mar que eu quero falar com você lá no alto mar. Era o chamado de Pedro. Porque um pescador, às vezes ele vai com a intenção de pescar. E Deus estava trabalhando para mostrar para Pedro, na verdade, a importância de crer. Uma das coisas mais interessantes no chamado nosso, escute o que eu vou te dizer. O diabo roubou a tua maneira de você crer no Senhor. A inspiração. Ele quer matar isso e Deus estava ensinando, Pedro, vamos caminhar comigo, vamos para o alto mar. E lá no alto mar eu preciso te dar uma lição. E dentro dessa lição, Pedro estava com as redes dentro do barco e ele falou assim, Pedro, você vai ter que lançar a rede. Ele falou, mas... Ele fala assim, bom, já que o Senhor disse, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Aleluia. O chamado de Pedro foi fazer ele crer. Sabe o que nós temos que lutar para seguir Jesus? Sabe o que nós precisamos fazer para a gente continuar crendo? A gente não perder o lugar? É crer no Senhor. É verdade. Deus tem que ser a primazia no seu coração. Você tem que, se os homens tentaram apagar dentro do teu coração, né, a tua sintonia com Deus, hoje o Espírito Santo de Deus nos capacita. Em nome de Jesus. É verdade, A palavra diz que Pedro, ele lança a rede. E quando ele lança a rede se enche. Você pode hoje receber uma palavra profética? Aleluia. Você crê que Deus nos enche de satisfação? Aleluia. Por que Deus encheu aquela rede? Para alegrar Pedro. Talvez hoje você está num ponto da sua vida que você tem buscado pescar, mas a pescaria não tem surgido nada. Mas essa noite você não está pescando mais sozinho, Jesus está com você. E você vai lançar a tua rede com Jesus do lado. Você tem que lançar a tua rede sozinho, e lançar a rede sozinho você não pesca nada, mas quando você lança com Jesus, Aleluia. Glória a Deus. o retorno vai vir cheio. Amém? Amém. Você está entendendo o que é chamado? Aí, esse comprometimento envolveu Pedro. E Jesus preparou ali para dizer uma palavra para Pedro. Depois de todo esse acontecimento, a Bíblia diz que Jesus diz algo para Pedro, né? No capítulo 5, Aleluia. diz que Jesus fala para ele, Pedro, agora você vai largar o teu caminhar, a tua vida. Você não vai mais ser pescador de peixe, você vai ser pescador de ondas. A palavra diz que neste momento Simão entendeu que Deus estava chamando ele a ser pescador. Qual que é a profissão de Pedro? Pescador. O que Pedro iria fazer? Qual que é o compromisso de Pedro agora? Pescadores de homens. Pregador. Ué, por que Jesus fez isso com Pedro? E Pedro falou, deixou tudo, a Bíblia fala que ele deixou rei, deixou tudo e seguiu. O que é compromisso com Deus, irmão? Aleluia. O que é vida com Deus?
O que é buscar primeiro o reino de Deus? O que é buscar primeiro a vontade do Senhor? E Pedro largou. Ah, mas pastor, o que o texto está querendo dizer? É de compromisso. É de comprometimento. O que está acontecendo no dia de hoje, amado? Eu e você. Como nós estamos compromissados com Deus? O que é compromisso? Compromisso é com aquele com quem você mais tem afinidade. Com quem você mais fala. Pedro começa a seguir Jesus. E se você olhar um pouquinho a vida de Pedro, ele foi um homem que não largou de Jesus. E aqui ele começa a fazer a história dele, falando, eu vou seguir. Um dos pontos que eu quero dizer para você nessa noite. Você entende o que é seguir? Não é seguir pastor, não é seguir o irmão da oração, não é seguir o profeta por telefone. Irmão, seguir profeta por telefone. Diz aí, profeta, a minha vida. Irmão, cuidado, que isso vira história de adivinhação. E adivinhação Deus condena pela palavra. Amém? Amém. Cuidado quando o profeta, né? Você vai correndo para saber o que o profeta tem para dizer para você. Você também está com o coração voltado para a sorte, não para Deus. É verdade, Deus. Aleluia. Voltado o coração para a sorte. O que será que esse profeta chegou na casa e está falando alguma coisa e ele tem para falar comigo? A gente acha que toda hora Deus tem que falar com ele. Não! Nós que temos que aprender a falar com Deus. Aleluia. Não é pedir para alguém vir falar com ele. Vai aprender a falar com Deus, aí você vai gerar vida com o Senhor. Amém? Verdade, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Para a igreja amadurecer, a viver. Verdade, Deus. É compromisso. Seguir Jesus. Jesus não falou mais nada para Pedro. Terminou. Pedro resolveu. Está resolvido. Você vai me seguir? Vou. Deus não ofereceu para ele carro de luxo, porque Jesus não tinha. Deus não ofereceu um ministério e falou, você vai ganhar tanto por mês. Ofereceu só seguir. Então o crente não tem que pedir nada para Deus, não. É só seguir, meu irmão. Aleluia. Céu, só Jesus que dá a direção, amém? Verdade, Deus. E Jesus dá a direção, Aleluia. você não erra não, porque a Bíblia fala, verdade. existe quantos caminhos? 2. Um vai para o céu, outro para o inferno. Aí, o irmão tá... Só existe 2 caminhos, o crente sabe de qual. É o largo? Ah, Eita, muito difícil. é o largo, irmão. Não. Mas tem muito crente escolhendo o largo. E por isso eu estou decepcionado com a igreja, meu irmão. Jesus é o Senhor da igreja. Você não tem que estar decepcionado com ele, não. Você pode olhar para a cruz não mudou o efeito dela de alcançar os pecadores. Glória a Deus. Agora, se você tem olhado para os homens têm alegrado teu coração, você caiu na artimanha do homem, você errou porque você creu em homem. Você tem que crer no Senhor. Aleluia. É compromisso com Deus, é vida com Deus. Glória a Deus. Pronto. Pedro aqui, ele passa. Aí todo mundo fala assim, mas Pedro era perfeito? Não. O segundo ponto que eu queria falar para você é assumir o quê? Vamos lá. Um compromisso com Deus. E o segundo ponto agora é o quê? Transparência. Como isso falta nos dias de hoje. Pedro, ele era o que ele era. Verdade, Deus. Pedro, ele fez coisas na frente de Jesus que todos nós falamos assim, nossa, Pedro parece que ele não pensava, né? Você sabia que Pedro, ele foi um homem tão verdadeiro que Jesus disse para ele, Pedro, o diabo pediu para se andar. Imagine, o próprio Jesus disse, olha, Pedro, você está aí, alguma coisa está no teu coração que está fazendo você aí perder a sintonia comigo, Pedro. Você viu que Jesus falou duramente, porque imagine chamar assim, eu chamar uma das minhas ovelhas e falar, vem cá, meu irmão, vem cá. Deus está falando que o diabo está tomando conta do teu coração. Você acha que ia ser bom isso para alguma ovelha escutar isso? Para, pastor. O senhor está vendo coisa, eu estou com Deus. O que Pedro ficou quietinho? Pedro era transparente,
Todo mundo fala que Pedro, né, ele cortou a orelha do soldado, mas quando Jesus chamava ele no canto e chamava a atenção dele, e quando ele errava, ele ficava quietinho. Sabe por quê? Pedro era transparente, mas era uma ovelha mansa. Sabe o que quer dizer isso? Pedro, ele admitiu os erros dele e queria ser consertado. Sabe por que ele se tornou um homem que crescia com Jesus? Porque ele andava com Jesus e Jesus, tete a tete, corrigia Pedro. É interessante que, se nós olharmos em João capítulo 13, vamos para ver a atitude de Pedro, ver como é que é interessante as atitudes que ele teve, né? No capítulo 13. Olha a audácia dele. 13, versículo 6 de João. Versículo 4. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés do discípulo e enxugá-lo com a toalha, como estava cingido. Aproximou, pois, de Simão Pedro e lhe disse: Senhor, tu lavas os meus pés, respondeu Jesus e disse: O que eu faço agora tu não sabes, mas tu saberás depois. Disse Pedro: Nunca Me lavarás os pés. Olha a reação dele, pareceu e falou assim: Never, Jesus, o senhor não vai lavar meu pé. Mas que homem que, tipo assim, você vê como é que ele era transparente? Você vê como é que ele era um homem, ele não era aquele homem que escondia não, estava ali na frente dos 11 discípulos, né? E Pedro estava ali e se expôs. Não, o senhor nunca vai lavar meu pé. Mas veja bem, como ao mesmo tempo ele fala isso, e como ao mesmo tempo Pedro é um homem que se rende. Olha o que diz o texto, olha que coisa linda, a transparência dele, né? Disse Pedro: Nunca lavarás os meus pés, respondeu Jesus: Se eu não lavar, não tens parte comigo. Aí o que diz Pedro no versículo? Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Ó, que homem lindo na transparência dele. Que homem bonito, falou: não, pode lavar meus pés, minha mão, no mesmo tempo, sim. Era um homem de um quarto, sabe? Isso é Espírito Santo, isso é vida com Deus, isso é transparência. Não é que tipo assim, daí não é que nem os homens de hoje, ou as mulheres, né? Pedro não era aquele homem que criava, o Senhor está falando comigo, meu irmão, nessa noite, e eu preciso. Ele muda o tom de voz, ele muda a eloquência dele, e ele começa a falar de uma maneira para empolgar a multidão. Não, Pedro era esse homem natural, transparente. Era ele no púlpito, era ele andando com Jesus, era ele. Quando você sabia que ele foi um dos homens também que usou a palavra? Você sabia que a abordagem de Pedro, se você ler o texto, quantos que fala do perdão, você sabia que Pedro foi um homem que chegou a perguntar para Jesus do perdão? Foi Pedro que está lá na escritura. Era um homem interessado, ele fala assim: Senhor, quantas vezes tem que se perdoar? Porque ele tinha dentro do coração dele que ele queria aprender, porque ele era um homem assim, impulsivo nas ações dele, mas ele queria aprender, e talvez ele também tinha dificuldade, talvez, de quando ele às vezes entrava em atrito, de poder se render. Mas a Bíblia fala que ele chegou para Jesus e fez essa pergunta, e Jesus falou para ele: quantas vezes que ele tem que perdoar? Não, 7, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7 no dia. Imagine, você não consegue perdoar sua esposa uma vez, nem a esposa perdoa o marido num dia. Não, eu estou falando de mim, estou aqui com a minha esposa. Deixa eu dar aquela bola. Meu amor, não é bem assim. Não é desse jeito. Eu tenho um pouco de razão nisso, e você também tem. Aí você dá aquela volta. Não tem transparência. Não tem aquela transparência, porque eu não consigo ser verdadeiro. Então eu tenho que dar uma volta. Eu entendo que você tem uma razão, mas eu também tenho a minha amada.
né? E fica dando aquela volta. Pedro não. Jesus apertou ele e falou assim: Senhor, pode lavar meu pé, minha mão. Sabe o que nós temos que aprender? Senhor, me ensina a ser transparente. Por que Pedro, ele sempre estava perto de Jesus e fazia, ele tinha interesse pelo mundo. Ele tinha interesse em crescer. Ele tinha interesse de viver uma vida próxima do Senhor. Então, nesse crescimento todo, meu amado, Pedro estava pulando para esse step tão importante da transparência. Como falta Pedro no jejum, como falta gente verdadeira dentro da igreja. Nós não temos que assumir postura, Verdade, né, Deus. Aleluia. às vezes, de carregar uma espiritualidade forjada. Me perdoe os irmãos. Nós temos que ter a nossa espiritualidade voltada ao Espírito Santo, um desejo de perdoar. Que espiritualidade é essa que às vezes a gente não consegue perdoar o próximo, não consegue perdoar a vida de quem está perto da gente? Que espiritualidade que é essa, irmão? Pedro não. Pedro estava ali perto de Jesus e Jesus toda hora trabalhando. Aí você fala assim: nós vamos chegar lá. O diabo queria pegar Pedro, porque Pedro, sabemos que ele é um homem tão audacioso, que quando Jesus chama ele para andar sobre as águas, dos discípulos ele era o mais ousado. Apesar dele afundar, Pedro foi ousado em até Jesus. Sabe o que falta hoje? Homens como Pedro, corajosos, transparentes, sinceros, honestos na caminhada. Por isso que Pedro ia assumindo o lugar. E claro que nós entendemos que quando Jesus estava para ser crucificado, Pedro disse: jamais eu vou negar a ti, Senhor. Mas muitas das vezes a gente não entende o que Pedro estava vivendo naquela época. Muitas das vezes a gente fala assim: não, mas Pedro, ele foi fraco. Não, ele amava o Senhor, mas ele teve um momento ali que a pressão que ele estava vivendo, um momento, e Jesus já entendia que Pedro iria negar, porque a própria palavra revelava que Pedro ia negar. Mas eu entendo que tudo isso era uma maneira de Deus trabalhar para colocar Pedro para assumir o seu lugar. E Pedro sempre assumiu um lugar de compromisso, assumiu um lugar de transparência no ministério, como eu acabei de dizer. E tudo que Pedro fazia era na frente do Senhor. Ele não fazia as escondidas, ele não fazia escondendo nada de Deus, não. Nada do Senhor Jesus. Tudo Pedro estava ali e perguntava. Era um homem que perguntava tudo. Então era um homem produtivo na obra. Era um homem que tinha curiosidade de estar perto do mestre e andava com o mestre. Ele era um homem que saía da teoria e ia para a prática, irmão. Tem muito crente que vive na teoria. Amanhã eu vou orar. Teoria. Amanhã eu vou orar. Teoria. Depois da manhã eu vou orar também. Teoria. Depois da manhã também vou orar. Teoria. Aí ele passa na teoria a semana toda, nunca vai para a prática. E ele quer ganhar, às vezes, a luta com o inimigo. Pedro não. Pedro caminhando com Jesus, lutando ali, foi participativo. E chega ao terceiro ponto que eu quero dizer para o irmão: por que temos que pregar mais mensagem como essa? Porque a mensagem de Pedro é uma mensagem que nos ensina a caminhar de maneira madura. O que eu quero dizer para você é que Pedro agora ia passar por uma conversa dura com o Senhor. O terceiro ponto que eu quero dizer, assumir o compromisso com a cruz. Pedro, quando ele negou a Jesus, ele não sabia a proporção que seria quando Jesus fosse crucificado. Mas depois que quando Jesus foi crucificado, ele viu toda, e ele ficou com o coração abatido, porque verdadeiramente Pedro amava o Senhor, amém? Amava de todo o coração, e a Bíblia diz isso. Mas neste momento ele vacilou. E aqui vai para nós uma coisa muito interessante. Será que é possível alguém que está servindo ao Senhor vacilar? Sim, Pedro vacilou.
Quando a Bíblia diz ali que o diabo estava se andando, o próprio Jesus, mas Pedro falou assim: eu não permiti interceder pela tua vida. O texto diz que Jesus intercedeu pela vida de Pedro, para que Pedro pudesse continuar o chamado. E aí o texto diz, no capítulo 21, se você tiver, de João mesmo, só ande um pouquinho mais e você vai entender. Daqui a pouco nós estamos terminando, só falta o último ponto, né? Daqui a pouco nós estaremos retornando para os nossos lares. 21, versículo 15. E aqui, quando Jesus aproxima isso aqui, depois, né, que Pedro negou, agora Jesus vai fazer uma conversa com Pedro, para colocar Pedro novamente no chamado dele, para ele ocupar o lugar. Então, a Bíblia diz assim, que depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jona, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer pela segunda vez: Simão, filho de Jona, ama-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse pela terceira vez: Simão, filho de Jona, ama-me? E Simão, entristecido por ter dito pela terceira vez, ama-me, disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes tudo. Tu sabes que eu... Ele confessou o que Deus estava querendo. Tu sabes que eu te amo. Jesus estava ali de frente, ele não... Nessa hora ele pôs o coração dele. Eu sei que o Senhor é Deus. E o Senhor sabe que eu estou diante de ti. Eu posso ter errado, mas o Senhor sabe que eu te amo. Aleluia. Que coisa linda! Que coisa linda que é isso que diz as Escrituras. E naquele momento ali, Pedro, ele assume o seu lugar. Assumiu. Jesus falou: então agora você vai apacentar. Para ele chegar a esse terceiro ponto que eu quero dizer, ele, obviamente, ele olhou para onde? Ele teve que olhar para a cruz. Ele teve que olhar para tudo que Jesus tinha feito. E não tem como, aí que eu quero dizer para você, não tem como ser uma pessoa que vai cuidar das ovelhas, ou cuidar, ter um amor profundo, se não olhar para a cruz. O crente hoje está perdendo o seu referencial com a cruz, o seu apego com a obra preciosa. Devemos falar da cruz, porque ela nos livrou do inferno. Você pode dar uma glória a Deus? É só a cruz que nos livrou do inferno, né? A cruz nos atraiu até Jesus. Amém? Amém. A cruz é onde você cancelou as dívidas, porque eram muitas dívidas nossas. E aliás, ainda hoje, nós temos que entender que nós às vezes cometamos os erros, temos que voltar toda hora para a cruz e se arrepender. O que eu quero dizer nesse terceiro ponto aqui para você e para mim nessa noite? Esse é um ponto chave. O que falta para a igreja hoje é arrependimento. O que falta para cada um de nós é se arrepender e voltar para a cruz. Pedro aqui, ele se arrependeu perante o Senhor. Sabe o que nós temos que aprender? É nos voltar com arrependimento para o Senhor. Eu não sou autossuficiente. Eu não sou o dono da verdade. Eu não sou aquele... na verdade, eu dependo do Senhor. Eu dependo da obra da cruz. Eu dependo de Jesus. Eu dependo da vida do Senhor. E é isso que nós precisamos entender. A cruz foi o lugar onde nós fomos libertos. Quando nós olhamos hoje, e aqui vai um choro do céu para nós. Quantas pessoas que conheceram Jesus e abandonaram a cruz, um dia tomaram a cruz e abandonaram, e agora estão seguindo o percurso deste mundo, sofrendo. Quantas pessoas estão abandonando o chamado? Quantas as pessoas não estão mais querendo assumir o seu lugar?
Não, o nosso lugar é com o Senhor, é com a graça de Deus que é proporcionada na cruz. Vamos parar com esses skills, essas desculpas, jogando em terceiros, em quarto, que o culpado é aquele ciclano, aquele fulano, porque eu não estou. Não! Nós temos que nos voltar para Jesus, é arrependimento. Arrependei-vos! Aleluia. De todo o coração e voltemos ao Senhor. Uma obra genuína é voltar com o coração todo voltado ao Senhor, voltando-se verdadeiramente com o coração pronto para receber aquilo que Deus tem para nos dar. Amém? Aprender a se render ao Senhor, a se render. Nós temos que tirar essa dureza que às vezes está dentro de nós, sabe, que quer comandar o nosso coração, sabe, que aquela falta de humildade. Cruz fala em render-se, em arrependimento. Às vezes a pessoa que está do teu lado, você tem que aprender a deixar ela pensar que ela é maior. Checalama, assim. Muitas das vezes a gente quer ganhar na força para mostrar para as pessoas. Nós não temos que mostrar nada. Jesus na cruz, ele mostrou que tem que se doar. Se doando, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja, porque a glória do Senhor foi externada na cruz e ali todos reconheceram o feito. Ali é o lugar onde nós devemos estar todo o tempo. Tomai a sua cruz, e aí nós temos que aprender a encher, canta lá. Aleluia. Aleluia. Falta arrependimento. Falta arrependimento, como Israel teve um tempo que Salomão falou assim: vamos nos arrepender, pano de saco. A igreja precisa voltar a ser humilde, precisa amar a obra da cruz, precisa ter um carinho com o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos redirecionar nossa vida em só a cruz pode fazer isso. Aleluia. Seguir a tua palavra, Jesus. Aleluia. E Pedro passa por essa experiência de nos ensinar que um homem sem instrução, imagine, irmão, um homem pescador, um homem que vivia da pesca, de pouca instrução, seria um homem que faz parte das Escrituras, um homem que foi líder do ministério de Jesus. Sabe o que é isso? Liderança. Ele foi líder. Tinha homens ali de extrema competência, mas Pedro, o pescador, Pedro que passou por esse processo de amar o compromisso, ser transparente, amar a cruz. Pedro, quando fala assim, tu sabes que eu te amo, ele estava falando da cruz. Eu amo a cruz, eu amo o que o Senhor fez lá. Agora eu entendo de tudo que eu passei. Eu fui imaturo, Senhor, porque a pergunta mexeu com Pedro 3 vezes. A Bíblia diz que entristeceu Pedro. Sabe? Vou falar com muito amor para mim e para você. Nós temos que aprender todos os nossos atos, às vezes, que nós fazemos, pode trazer alegria para o coração do Pai ou tristeza para o coração do Pai. É verdade, Deus. E por aí nós precisamos levar uma vida assumindo o nosso lugar. Estou falando agora para nós. O Espírito Santo está nos chamando para nós assumirmos o nosso lugar. Individualmente, eu falei de manhã. A salvação é individual. A tua vida com o Senhor, né, de você falar, ela é individual. Eu não posso seguir nem você me seguir amanhã. Por isso nós temos que ter uma vida assumindo um lugar com o Senhor. O lugar com o que eu digo é de manhã. Papai do céu, obrigado por você me dar mais um dia que eu estou de pé para poder trabalhar, Papai do céu. Papai do céu, obrigado, porque eu estou do lado dessa pessoa que eu amo e o Senhor tem reservado, ela está do meu lado. E ela tem permanecido do meu lado. Eu sei que isso o Senhor preparou para mim quando eu estava aqui na terra. Quando eu estou aqui na terra, todas as dádivas, todos os dons perfeitos vêm do Senhor. Tudo aquilo que é articulado vem do Deus poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Então, tudo que tem acontecido na tua vida, as pessoas que estão do teu lado, até os inimigos que se levantam, Deus permite que se levantem para você crescer e para Ele mostrar que Ele é Deus na tua vida. Glória a Deus. Estou fechando. Pedro, depois dele estar manso aqui nesse chamado, né, que a gente viu, Senhor, tu sabes, ele está aqui manso. Te cortar a orelha,
ele tinha, né, como você viu lá no texto, ele falou, não Senhor, você nunca vai me lavar. Depois ele muda, aí agora Pedro aqui ele já está mais manso. E Pedro, quando vai para o discurso, ele vai cheio do Espírito. Ele sabe a hora que ele tinha que entrar para o discurso. A Bíblia diz que Pedro sabia a hora, porque a Bíblia fala que de repente estavam os discípulos e Pedro. Mas quem que orientou? Porque na verdade ali era a voz do Espírito. Teria que ter uma orientação do Espírito. E Pedro se levanta. O texto não fala que tinha uma combinação entre os discípulos dizendo que seria Pedro. A Bíblia fala que Pedro se levanta, porque a autoridade veio do Espírito Santo. Aleluia. Aquele pescador agora vai ser um homem que vai ter uma parte nas Escrituras, um manso agora, um homem que estava agora preparado para poder estar ajudando outras vidas. Interessante que Pedro, a gente sabe um pouco da história, de tão responsável com o chamado dele, que quando Pedro ele morre, você sabia que ele pediu para ele se crucificar de ponta cabeça, que ele não queria ter uma comparação com o mestre dele, de tanto temor que esse homem começou a adquirir no coração dele, tanta reverência, né? Um homem que aprendeu, um homem que se rendeu totalmente. Sabe o que a gente precisa? É viver uma vida vitoriosa de humildade. Uma das características que está faltando para a igreja de hoje é se voltar mais com humildade, com o coração mais humilde. Então, a Bíblia diz que Pedro, ele toma esse lugar que é o último, né, de apacentador. E eu quero que você vá comigo para Pedro, para a gente poder estar encerrando. Eu só quero ler 2 versículos para a gente poder entender o que diz a palavra do Senhor. Primeira Pedro, versículo 1. Nós vamos ler o capítulo 1, versículo 22. Pedro dizendo, olha o que Pedro diz. Tudo mostrando a mansidão e a qualidade agora de ser um apacentador. Pedro também cuidando de uma igreja, ele diz assim: purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal. Não? Existe fingimento hoje, irmão? Existe fingimento hoje? Pessoas forjando, que nem eu disse aqui, forjando uma espiritualidade. Pedro fala assim: tiramos tudo isso de fora. O conteúdo tem que estar aqui dentro de nós, amém? A palavra do Senhor diz isso. Amai ardentemente uns aos outros. Espera aí. Se Deus me chamou para amar aquele irmão lá, mas aquele irmão não gosta de mim, eu não vou amar ele? Explica aí, irmão. A Bíblia fala assim: amai uns aos outros, mas o irmão não me ama, mas eu devo amar ardentemente. Aleluia. Sabe o que é isso? Eu não tenho preferência para amar, não. Eu não nasci para ter preferência. Eu tenho que amar todos, até aqueles que me aborrecem. A Bíblia está dizendo isso, e Pedro está trazendo essa mansidão para a igreja. Uma igreja de qualidade é uma igreja que não tem nariz empinadinho, não. É verdade, Deus. Aleluia. Que não tem estrela dentro da igreja, que não tem ilustres, que não tem homens superiores. São todos iguais em Cristo Jesus. Verdade, Pai. Aleluia. A palavra do Senhor é que nos dirige, amém? Purificai com toda a qualidade, não uma fé fingida. Amai ardentemente uns aos outros com o coração. O que Pedro tinha, ele falou.
Pedro falou de um coração puro. Querido, coisa mais importante é viver com inteligência. É viver com um coração limpo. É dormir com uma consciência limpa. É viver de forma que você vai começar a semana e você vai terminar a semana em paz e deitar na nossa cama e falar assim, que semana boa, diz a palavra do Senhor. Estou terminando. Sendo de novo gerado, não de uma semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva que permanece para sempre. Pronto. Aqui Pedro fala assim, eu assumi meu lugar. Manso, tranquilo. Aprendeu, morreu pelo Evangelho. Falamos em Maranata, volta, Senhor Jesus. Mas antes de Jesus voltar, você tem que produzir. Eu e você temos que produzir. É mesmo, Jesus. Tem muitas almas perdidas aí. É mesmo, Jesus. Tem muita gente jogada no meio das drogas. Mas quem é que vai? Ah, envia outro, Senhor. Pedro aqui assumiu a missão. A igreja ali estava crescendo. E Pedro já viu ali que já havia algumas pessoas dizendo, olha, eles estão embriagados. Pedro, não. Isso é um avivamento dos últimos dias. A palavra de Deus. A palavra tem que estar em nós. Amado, eu termino hoje com essa simples palavra dizendo para cada um de nós. Qual foi o segredo de Pedro? Qual a conclusão dessa história maravilhosa? Eu falei de 4 pontos. Os 4 pontos se interligam. O que é se interligar? Hein? O que é interligar? Pedro seguiu no primeiro ponto, irmão. No segundo, ele foi transparente na caminhada. No terceiro, e no fechamento, que ele está no discurso, ele estava cheio do Espírito Santo. Mas se ele quebrasse o compromisso, Pedro não seria o homem do discurso. Ele manteve, o lugar. Que Deus nos chama para isso. Se você quer alcançar, como a irmã cantou aqui, a cidade celestial, porque para o crente de verdade, estou falando para o crente, tanto faz ele estar nesse corpo e viver nessa terra, como não está. Se Deus chamar para ele, a missão dele, ele está aceitando que Deus fala assim, hoje é teu dia, pode ir meu servo. Ele fala, glórias a Deus, terminei minha missão. Amém. Cidade celestial é assim, saber responder com toda a verdade no coração. Tem crente que não é crente ainda, tem medo de morte. A morte, meu irmão, já foi vencida na cruz. Você não morreu não, se você está em Cristo, você está na eternidade, entenda Amém. Isso. Eu tenho medo da morte, pastor. Vai se converter, filho. Falta a conversão no teu coração, falta admiração pela cruz. E aí nós vamos crescer. E esse é o ponto que eu quero dizer. Sabe o segredo de Pedro? Tão simples. Seguiu Jesus. E por que pessoas abandonam Jesus? Ele sofreu muita perseguição. Mas ele seguiu. E ele terminou o chamado dele seguindo Jesus. Aleluia. Guardou o chamado seguindo Jesus. E nós? O que nos espera pela frente? O que espera você? Ah, não, aquele irmão falou uma coisa que eu não gostei daquela igreja, não, nem naquela outra eu vou mais, nem naquela outra. Nós mesmos fechamos as portas para Deus falar conosco, irmão. A igreja sou eu, é você. É verdade, Deus. Aonde você colocar o teu coração, ali Deus vai falar com você. Amém? Baixe tua cabeça, eu quero orar com você. Tem alguém aqui, hoje no nosso meio, que foi tocado pela palavra e quer vir aqui na frente, talvez, para assumir um lugar? Sei que às vezes é difícil para muitas pessoas, mas eu lembro que quando eu me converti, e eu estou falando aqui, parecia que o pregador só falava comigo. Ué, esse cara só vai pregar a minha vida inteira, como é que é isso? E eu estava ali e ele não conhecia a minha vida não. Mas ele falou tanta coisa da minha vida que eu falei assim. Aí quando ele falou assim, não, tem uma pessoa, aí piorou tudo. Eu falei, ele está falando comigo mesmo. Como é que esse homem
pode saber tanto da minha vida se me falar uma pessoa? Aleluia. Aí eu falei assim, não tem jeito não, é comigo mesmo. E a perna tremia, porque nessa hora não tem homem valente, né? Porque quando Deus fala, aí eu falei assim, será que eu vou perder essa oportunidade? Então eu aprendi que aquela mensagem daquele pregador mexeu comigo. Eu estou estendendo hoje o que eu passei naquele momento, talvez para alguém aqui. Não importa se é crente, não. O que importa é você entender o chamado de Deus. Talvez Deus está chamando você para algo novo hoje aqui, para derramar algo na sua vida, dentro de você. Amém. Quero dar oportunidade. Muitas das vezes, né? Se eu fizesse um convite aqui e falar, irmão, me perdoe eu ilustrar, irmão, nós vamos participar aqui. Quem quiser colocar o nome aqui, nós vamos ter um carro amanhã para ser sorteado. Eu sei que muitos iam colocar o nome, né? Porque muitas das vezes quando a oportunidade é tão boçal, é tão fácil, mas quando é uma coisa séria de Deus, às vezes a gente tem uma dificuldade. E por aí você vê que existe uma luta espiritual. Por aí você vai entender que o diabo está tentando barrar você de receber algo do Senhor. Por aí você vai entender que às vezes, né, existe uma multidão que impede você de chegar até Jesus. Então por isso que eu estou insistindo nessa noite. É uma noite de seguir ao Senhor. Eu também quero. Eu estou aqui e quero que você olhe pela minha vida. Eu quero seguir Jesus, sabe por quê? Porque eu só vou terminar o meu chamado quando Deus me chamar. Aleluia. E eu quero estar pronto para subir. Mas até lá eu quero aprender a me humilhar na presença do Senhor. Amém. Então, se não há ninguém aqui para vir na frente, glória a Deus. Aleluia. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Mais uma pessoa. Aleluia. É o Espírito de Deus. Ai, calado. Cheio da raiz. Esse é um momento bom. É tão importante isso. Eu pedi para a irmã Denise um pouco no teclado, né? A gente... É um momento glorioso. Neste momento, eu gostaria que a igreja ficasse em espírito de oração. Eu vou estar ministrando, porque eu creio que Deus tem uma obra grandiosa nessas pessoas que vieram na frente. Ainda há oportunidade para você, meu amado. E eu vou derramar o óleo. Eu sei que Deus vai marcar essas vidas de maneira maravilhosa, porque a palavra do Senhor. Vamos nos render, vamos nos colocar na presença desse Deus maravilhoso. Ainda há uma oportunidade, está se abrindo ainda a porta, ela não se fechou. Nós estamos falando de seguir.
Jesus.